Continuando então nessa análise, né, a seção 2 produtos carnes não tem diferença, né, entre uma legislação e outra. Agora a gente vai para a seção 3 aqui dos produtos não comestíveis, né? Novamente, não tem nenhuma diferença entre a seção 3, né, dos dois, das duas legislações, então a gente vai prosseguir agora para o capítulo 3 do título 6 ou 7 nós estamos, né? Também esse capítulo 3 não teve diferença nenhuma ah, entre os dois, né, a seção um. E a gente vai fazer agora o capítulo 4 aqui. Fazer ele aqui. Ele é bem curtinho, né? Que é só ovo, né? Uma diferença que eu notei aqui é que aqui tem essa seção 2 aqui dos comestíveis, não comestíveis de pescado, né? Aqui no Rispo acho que não fala nada disso. Não existe esse produtos não comestíveis, apesar que já tirou, né? Da legislação estadual, né? Na verdade, eu confundi aqui, né? Isso aqui é do RISPOA. O RISPOA tratava dessa seção 2 dos produtos não comestíveis de pescado. Aqui no decreto estadual também não tem nada disso. E a questão aqui do capítulo 4, que é essa dos ovos derivados, também não tem diferença nenhuma. Agora a gente vai entrar no capítulo 5 do leite e derivados lácteos. Pode ser que aqui tenha alguma diferença e costuma ter diferença entre estados, né? Porém, o output que foi que não tem diferença nenhuma que seja relevante, né? Que não seja apenas a parte de redação, né? Então, aqui para o capítulo 6, né, dos padrões de identidade e qualidade dos produtos de abelha e derivados. Em relação a essa parte aqui de abelha, vai ser interessante a gente ver a normativa, né, ali que trata o estado de Santa Catarina tem uma normativa ali específica, né, para essa parte de abelha, né? Tá até no edital depois aqui, né, de mel, que é essa legislação, esse SAR aqui, né? E também esse aqui também, né? Bem recente, 795 SDA. Então, essas legislações que a gente vai ver uma diferença clara, né? Então, não teve nenhuma diferença. Vamos avançar agora para o título 7. Opa, esqueci estadual. Copiei tudo, não? Ah, não, tá certo. É que eu tô copiando aqui já, né? Título 7 do registro de produto, a embalagem, rotulagem dos carimbos de inspeção. Então, se você quiser ver o estudo sobre esses títulos aprofundado, né, a leitura deles e etc., tem aí, né, um- uma playlist só de estudando o RISPOA, né? Aqui ele trouxe algumas diferenças aqui, mas o mapa o federal vai falar essa questão do sistema porque é o mapa que define, né? E o CIR vai incluir essas informações nesse sistema que foi criado, né? O federal que fala que isenta de registro produto específico com possibilidade do mapa isentar outros produtos conforme classificação. Também isenta produtos específicos de risco sem menção adicionar classificação de risco.
Detalhe os requisitos e processos para registro, incluindo discriminação de matérias-primas, etapa de fabricação, croquis do rótulo e possibilidade de exigir documento complementar. O estadual apresenta os requisitos semelhantes, com ênfase na correspondência das informações do registro ao procedimento realizado e a discriminação clara de ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia. Vamos então para o capítulo de embalagem agora e vamos prosseguindo aí, né? Eu enviei aqui então, nesse capítulo 2 da embalagem, eles trouxe algumas diferenciações, não trouxe diferenciação, na verdade só citou que não voltou para aquele padrão, né? Então acontece muito isso, mas ele faz uma conclusão que, né? Então, ambas a legislação federal e estadual estabelece que os produtos de origem animal devem ser acondicionados em embalagem em recipientes e confiram a necessária proteção atendendo às características específicas do produto e as condições de armazenamento e transporte. O material utilizado para a confecção das embalagens que entra em contato direto com o produto deve ser previamente autorizado pelo órgão regulador de saúde, e ambas permitem exigir embalagem para condicionamento específico quando houver interesse sanitário ou tecnológico. Em relação à reutilização de recipientes, ambas permitem a reutilização de recipientes para envase ou acondicionamento de produtos de matéria-prima utilizada na alimentação humana, desde que íntegros e higienizados. Ambas proíbem a reutilização de recipientes que tenham sido empregados no acondicionamento de produtos ou de matéria-prima de uso não comestível, para o envase ou acondicionamento de produtos comestíveis. Em relação ao comércio internacional, apenas a legislação federal menciona a possibilidade de utilizar embalagens diferentes dos padrões tradicionais para produtos destinados ao comércio internacional. Óbvio, né? Porque é apenas CIF, né, que vai fazer comércio internacional, desde que é atestado pelo fabricante o atendimento à legislação do país importador. Novamente, né, em relação ao capítulo 3 da rotulagem, seção da rotulagem geral, não tem diferença entre as legislações federal e estadual. Aqui, em relação ao capítulo, a seção 2 da rotulagem particular, traz algumas diferenciações bem discretas, né? Então, a legislação federal especifica a necessidade de seguir a denominação de venda do RTIQ, que inclui detalhes sobre rotulagem de pescado, ovos, derivados, lácteos, queijo, farinha láctea e outros. Similar ao federal, é estadual, mas ela direciona para a avaliação do CI, óbvio, né, e inclui a necessidade de denominação de venda no RTIQ ou normas complementares. É a mesma coisa, né? Define a rotulagem de carcaça, quarto, parte de carcaça em miúdos, com carimbo do CIF, etiqueta lacre inviolável, similar ao federal. Tá voltando ao mesmo padrão. Aqui, em relação à rotulagem, em particular, o que teve aqui de relevante é que ambos devem declarar que tem água adicionada dos produtos de carne, né, em percentuais, só que o RISPOL federal, né, exige adicional de quantidade se com exigência adicional se a quantidade for superior a 3%. O estadual não menciona os 3%. Em relação aos carimbo, parece ter algumas diferenças aqui relevantes. Vamos ver aqui, né? A principal diferença é a autoridade responsável pelo carimbo. Já falei para eles que não faz diferença. Principal autoridade. Continua falando a mesma coisa. De vez em quando ele começa a dar esses erros assim, não tem muito o que fazer. Em relação ao capítulo aqui das análises laboratoriais, a diferença aqui que é relevante para a gente é que no federal estabelece um prazo de 48 horas para requerer a análise pericial e detalha que o laboratório deve ser definido pelo mapa, né? Além disso, menciona que o método de análise pericial deve ser o mesmo empregado na análise fiscal, salvo concordância da comissão pericial. Aqui está falando de as análises laboratoriais, né? Então, e o estadual estabelece um prazo de 72 horas, né? 48, para requerer a análise pericial e definir que o laboratório deve ser definido pela autoridade competente. O método de análise pericial é o mesmo de análise fiscal, salvo concordância do SIG, é a mesma coisa, né? Então, a diferença aqui que importa para a gente mesmo é essa questão dos horários, né? Que no federal aqui é 48 horas para requerer a análise pericial, né? E 72 horas no estadual. Aqui também, o estabelecimento podem arcar com os custos de análise fiscais em laboratórios credenciados, desde que manifestem concordâncias expressas, e o estadual determina que o estabelecimento deve arcar com os custos das análises laboratoriais, incluindo transporte e conservação. Então, não é só que podem, né? Determina que vão marcar. Em relação ao título 9 aqui também não tem diferença nenhuma, só identificou só mudança de artigo, ou então que é CIF, não é CIF.
A legislação aqui estadual do capítulo 1, né, o trânsito de produto original do título 10, ela é bem menor do que a do RISPOA aqui, né? Então a gente vê que o RISPOA traz um pouco mais de informação. Ambas faz proibição de pescado, de transporte de pescado fresco a granel, com critérios definidos. Ambas definem o livre comércio em território, né? Cada um com sua proporção, né? Aqui não vai especificar portos e aeroportos porque isso é limite do federal, né? Óbvio. Aqui vai definir critérios para importação de matéria-prima, não faz importação estadual. Define procedimentos detalhados para o retorno e utilização de produto original, incluindo a comunicação das irregularidades às autoridades sanitárias do país de origem e a possibilidade de ações restritivas à importação. Não vai ter importação, né? Então é maior o risco por causa disso, né? Porque trata da parte federal também, né? Parte de importação e exportação. Aqui em relação ao capítulo 2, né, certificação sanitária de produto de origem animal, não tem nenhuma diferença relevante, a não ser que o RISPOA ele vai ser mais detalhado, né? Porque, novamente, está pegando a parte de importação e exportação, né? Agora aqui referente ao título 11, né, do capítulo 1 das responsabilidades, capítulo 2 das medidas cautelares, a gente tem algumas diferenças aqui bem básicas, né? Como o federal que detalha medidas cautelares como apreensão de rótulos ou embalagem, colete de amostras para análises laboratoriais realizadas em laboratório próprio ou credenciado, revisão dos programas de autocontrole e liberação de produtos condicionada à apresentação de laudos laboratoriais. É similar, mas não menciona a apreensão de rótulos ou embalagens da legislação estadual, nem a colete de amostras em laboratórios próprios ou credenciados. Define a retomada de processo de fabricação ou a liberação de produtos sob suspeita mediante constatação pelo Serviço de Inspeção Estadual da inexistência ou cessação da causa que motivou a medida cautelar. Vou colocar essa diferenciação aqui. E o 495 só tem no federal, né? Que permite ao CIV determinar que o estabelecimento desenvolve e aplique um plano de amostragem para realização de análises laboratoriais para manutenção da retomada do processo de fabricação. Então, se não tem no estadual, está sendo abrangido pelo federal, né? Agora vamos ver as infrações. Infrações agora. Agora em relação ao capítulo 3 das infrações e das penalidades, que é o capítulo 4, vamos ver aqui o que fala, né? As infrações são detalhadas em 44 incisos, incluindo infrações específicas para exportação e importação de produto de origem animal, fraudes documentais e outras infrações detalhadas relacionadas ao funcionamento de estabelecimentos sob inspeção federal. As infrações são divididas em leves, moderadas, grave e gravíssimas, abrangendo construção ou reforma sem aprovação, rótulos inadequados e fraudes documentais, mas sendo tratamento específico para exportação e importação, óbvio, né? Estadual similar federal, mas inclui adicionalmente situações específicas para carne mofadas infestadas por parasitas e embalagens defeituosas, consideração própria para consumo humano do produto, né? Detalha casos específicos para carnes, pescado, ovos e leite, abrangendo desde lesões ou doenças em animais até tratamento com antisséptico não autorizado. Também detalha os casos específicos para carne, pescado, ovos e leite, mas com adição de critério para produtos considerados impróprios, como mel fermentado ou com hidróxido metilfurfural acima do permitido. Estabelece critérios de destinação de produtos impróprios, podendo ser condenados, submetidos a tratamento específico ou destinado a fins não comestíveis, similar, mas inclui normas complementares específicas estabelecidas pela CIA. Define a aplicação de penalidades como advertência, multa, apreensão, suspensão de atividades, interdição e cassação de registro. Define penalidades com estrutura similar, mas especifica valores de multa baseados em salário mínimos e detalha mais as sanções de interdição e suspensão das atividades. Similar federal, mas detalha as circunstâncias atenuantes e agravantes. Detalha mais um pouco aqui, né? Voltando aqui para o detalhamento. Em relação à advertência, né, o federal fala que a advertência é aplicada quando o infrator for primário não tiver agido com dolo ou má-fé. Também é aplicado, o estadual fala que também é aplicado quando o infrator for primário não tiver agido de má-fé. Logo, não há diferença significativa, né? A diferença aqui é da gradação das multas para infrações leves na legislação estadual é de 1 a 15, enquanto a federal é de 10 a 20. Isso aqui, então, é
Importante pra gente. Degradação que está indo, a inflação leva 10 a 20, aqui já é de 1 a 15, aqui é de 15 a 40, é bem diferente, né? Aí 40 a 80 se mantém. Em relação à apreensão, não há diferença. Suspensão, não há diferença significativa. Interdição, não há diferença. Cassação, não há diferença significativa. Então vamos avançar. Em relação ao processo administrativo, a legislação federal fala que o descumprimento é apurado em processo administrativo iniciado com a lavratura do auto infração. Já na estadual, fala que o processo administrativo é iniciado tanto com a lavratura do termo ou com a medida sanitária cautelar, seguida depois pelo auto da infração. Então, essa diferença aqui é bem importante para a gente, né? Segundo, a diferença que é que a figura responsável pela lavratura dos termos varia, óbvio, né? Porque uma é federal e estadual, não há diferença. A legislação federal especifica mais detalhes sobre casos de cientificação, publicação oficial e outras garantias legais. Então, vamos ver aqui, né? A cientificação pode ocorrer pessoalmente, por via postal, com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegura a certeza de cientificação. Inclui provisões para cientificação e publicação oficial em caso específico. A cientificação pode ocorrer pessoalmente, por via postal, com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegura a certeza de cientificação. Mesma coisa. Uma coisa que aqui no federal inclui publicação oficial, né? O estadual também vai ter isso, com certeza. Diferença aqui do defesa do autuado. A legislação permite a protocolização online além da opção física. Então, a defesa deve ser apresentada por escrito, em vernáculo e protocolizado na online ou na unidade veterinária local. Aqui no federal, só no mapa. Mais próximo, no prazo de 10 dias. Também é prazo de 10 dias estadual. Isso aqui pode ser protocolado online. A defesa do processo administrativo? Pode. O prazo para recurso é mais longo na legislação estadual em relação à federal. Então, a federal determina 10 dias, aqui está determinando 30 dias, né? Ok. 30 dias a partir da ciência, aqui é 10 dias. As autoridades são diferentes, óbvio, né? Porque vai mudar de federal para estadual. Em relação à inscrição em dívida ativa, uma legislação de previsões semelhantes. Divulgação pública semelhante. Cumprimento da exigência, não há diferença. Atividade de situação de alto risco, não tem diferença. Então podemos passar para as disposições finais, né? Então, abordando aqui as considerações finais. Em relação à fiscalização conjunta de produtos alimentícios, a legislação federal menciona uma atuação entre o Departamento de Inspeção e o órgão regulador de saúde, enquanto a legislação estadual atribui a responsabilidade diretamente ao órgão regulador de saúde. Ações conjuntas de saúde animal e humana, né? Ambas as legislações prevêem atuação conjunta, mas a legislação federal especifica um mapa, né? Óbvio. A legislação federal especifica que os comitês serão sem ônus remuneratório, enquanto a estadual não menciona nessa condição. Não fala se vai ser com ônus remuneratório ou não, né? Mas se não fala, o que vigora é a legislação federal, né? Ambas as legislações permitem a adoção de procedimento complementar em caso de doença, surto ou eventos que comprometem a saúde pública e animal, sem diferenças significativas. Não há diferença significativa em relação a caso omisso. Em relação à penalidade de resistência também não há diferença. Prazo de adequação não há diferença. Serviço de inspeção municipal, né? Apenas o estadual que vai tratar disso, né? Serviço de inspeção municipal seguirão os critérios desse decreto quando os municípios não dispuserem de legislação própria equivalente. Assim é, de federal para estadual, estadual para municipal.
Em relação às normas complementares, não há diferença significativa, apenas a designação do órgão responsável que é diferente, óbvio. Em relação a vigências, não há diferença significativa. Então, com isso, a gente termina aqui a comparação dos dois e vamos fazer uma revisão aqui geral. Então, a gente viu que a gente começou vendo primeiro as diferenças literais, né, foi incluindo, mas aqui a gente pode levar em consideração que o estadual determina que carne e derivados vão ter uma temperatura específica, né, onde a gente manipula carne e derivados. Então, vai ser 16 graus para todos os tipos de carne, né, de forma geral, 12 graus se for para carne de ave e 10 graus quando for carne moída. A gente viu também que o estadual determina que o gelo utilizado tem que ser deve ser produzido com água potável. O federal inclui a questão do água do mar limpa também, então água potável, água de mar limpa. Em relação aos dispositivos, aqui a gente tem que, além de utilizar esse dispositivo aqui que promove a sanitização com água renovável a temperatura mínima de 82 graus, o estadual especifica a esterilização química e a vapor também, outro método aceitável, né? Em relação a abate suínos, suínos castrados por métodos não cirúrgicos, o estadual não menciona nada a respeito disso. A legislação estadual também permite a inclusão de dispositivos de alerta sonoro, que é na parte de leite, né, quando o leite atinge temperatura específica, né, enquanto a legislação federal exige que esse alarme sonoro seja incluso. Ainda, o parágrafo 1 do artigo estadual define que um produto deve ter mais de 50% da matéria-prima de origem animal para ser considerado produto de origem animal. O federal não fala nada sobre isso. A diferença aqui entre federal e estadual em relação à delegação, a questão de quem vai fazer a identidade de requisitos mínimos de qualidade de produto, né? Tem esse órgão aqui específico, né, tem essa norma aqui específica que o Serviço de Inspeção Estadual vai ter que elaborar para criar esse RTIQ, né? Enquanto no federal é RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, aqui fala só sobre uma norma interna regulamentadora para determinar a identidade dos requisitos mínimos de qualidade dos produtos de origem animal não regulamentados no Estado. Em relação à água adicionada aos produtos, aqui no rótulo, né, o federal fala que vai ter que deixar evidente isso quando a quantidade for superior a 3%, e a estadual não determina questão de porcentagem. Aqui, em relação ao prazo para a pessoa requerer a análise pericial, aqui determina na federal 48 horas e na estadual 72 horas. Aqui a federal fala que os estabelecimentos podem arcar com os custos de análises fiscais laboratoriais credenciados, já a estadual determina que vão ser eles que vão arcar com esses custos. Aqui, em relação às medidas cautelares, a legislação estadual não menciona a apreensão de rótulos ou embalagens, nem a coleta de amostra em laboratório próprio credenciado, e ainda define a retomada do processo de fabricação ou liberação do produto sob suspeita mediante constatação do Serviço de Inspeção Estadual da inexistência ou cessação da causa que motivou a medida cautelar. Em relação à multa, a gente vê uma diferença aqui grande, né, até moderado. O estadual começa com a multa mais branda no leve, de 1 a 15% do valor máximo, enquanto a federal já começa de 10 a 20%. E no moderado, que vai de 20 a 40%, que é de 15 a 40%. Em questão do início do processo administrativo, a única diferença é que no estadual permite que seja iniciado com a lavratura do termo de notificação ou mediante medida sanitária cautelar, e federal é somente com a lavratura do auto de infração. Defesa do autuado aqui o estadual permite a protocolização online, né? O federal apenas na representação do mapa, no lugar mais próximo, né? Ambos são os prazos de 10 dias. E aqui vai mudar o prazo em relação ao recurso que a pessoa pode interpor em relação à multa, alguma coisa que ele tomar, né? Então, no federal é 10 dias e no estadual é 30 dias, tem um prazo maior.
E na parte final aqui, disposições finais, a gente vê a legislação federal mencionar uma atuação conjunta entre o Departamento de Inspeção e o órgão regulador de saúde. E como o estadual não tem departamento de inspeção de produto de origem animal, né? Esse o DIPOA, né? Ele só fala que vai ser diretamente do órgão regulador de saúde. A legislação federal especifica que os comitês serão sem ônus remuneratório e a estadual não menciona essa condição, apenas fala que vai ter, mas não fala se vai ser sem remuneração ou não. Então ficou assim a diferença, né?